Oi pessoal, tudo bem? Já ouviram falar em glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica? O que é esse palavrão, né? Na verdade, é um tipo de nefrite, é uma inflamação do rim, ou seja, um processo inflamatório de origem imunológica, ou seja, devido à alteração de alguns anticorpos que a gente tem secundária a essa infecção e que vai afetar ali a filtração do rim. E eu vou ter 3 sintomas principais. O primeiro é o edema, que é um inchaço, então é uma criança entre 3 e 6 anos que começa com um inchaço ao redor dos olhos. Depois a criança começa a apresentar um pouco de sangue na urina, que a gente chama de hematúria, e esse sangramento pode ser visto a olho nu ou um sangramento microscópico, a gente faz o exame de urina e detecta lá, né? E terceiro sintoma ou sinal que a gente vê para conseguir detectar essa síndrome, que a gente chama de síndrome nefrítica, é hipertensão. Então a criança fica com pressão alta, né? Então tudo isso ocorre devido a 2 infecções que podem ocorrer na infância, que são infecções por uma bactéria chamada estreptococo. A gente pode ter a faringoamidalite, que é aquela amidalite purulenta, ou a barta infecção de garganta, que a gente, né, costuma ver bastante em criança, ou impetigo, que é uma infecção da pele. Então esses 2 tipos de infecção são causados por uma bactéria, que é o estreptococo, como eu disse, que ele pode estimular a formação desse complexo que a gente fala antígeno-anticorpo, ou seja, bactéria com célula de anticorpo do nosso próprio organismo. E esse complexo ele vai se depositar lá no rim, e na hora que ele se deposita no rim, ele causa uma inflamação desse rim. E essa inflamação, ela consome, a gente fala, os fatores inflamatórios do nosso sangue e vão cada vez mais inchar e inflamar esse rim. Esse rim inflamado, ele diminui a filtração dele, e quando diminui a filtração, a gente começa a inchar, porque a gente começa a urinar menos. Então, se sai menos xixi, a gente retém mais líquido no nosso corpo e faz esse edema. E esse edema em acúmulo no nosso corpo, ele leva à hipertensão, porque a gente aumenta o volume de sangue que está circulando, e esse aumento de volume, quando a gente aumenta a pressão dele na parede das artérias, acaba consequentemente aumentando a pressão. E o sangue acaba vindo porque a própria membrana basal, ou seja, o filtrozinho lá do rim, ele sofre uma inflamação, ele rompe, e aí o sangue começa a passar durante a filtração, que é para ficar nas nossas veias e não é para sair na urina. Então a gente costuma ter essa tríade, né? E a complicação maior da síndrome nefrítica, da pós-estreptocócica que a gente fala, é uma crise hipertensiva, ou seja, a criança subir a pressão a níveis super altos que precisa internar, né? E começa a ter cefaleia, náusea, vômito, né? Inchar demais e parar de urinar e fazer insuficiência renal aguda. Então, raros casos precisam de diálise para tratar essa doença, né? E a princípio, assim, tem tratamento, né? A gente acaba dando antibiótico para erradicar essa bactéria. Na verdade, é uma sequela tardia dessa bactéria, mas a gente erradica a bactéria porque a gente pode estar portando ela e disseminar para os contactuantes familiares. Então, a gente pode disseminar essa doença. Então, para evitar essa disseminação, a gente dá antibiótico. Fora isso, em alguns casos a gente precisa associar diurético por conta do inchaço e por conta da pressão alta, né? E a gente restringe bastante a ingestão de sal para diminuir esse inchaço e facilitar esse xixi, tá bom? E tende a ter uma resolução espontânea aí em questão de alguns dias, né? Mas é importante acompanhar com o nefrologista porque ele pode deixar uma sequelinha, que é o sangue na urina, que pode persistir por 2 a 5 anos depois do episódio da nefrite, que a gente fala. Então é muito importante a gente avaliar a função renal, avaliar a pressão e avaliar essa persistência de hematúria, que é sangue na urina, ou até proteinúria, tá bom? Hoje eu dei uma resumida aqui para vocês, mas ao longo do tempo a gente vai postando mais coisas sobre isso. Um abraço!